Salmo 119. Neste mês da Reforma, nós temos falado sobre sola Escritura. Nós temos falado sobre a Escritura. Dos 5 solas, nós separamos somente a Escritura para trabalharmos neste mês de outubro. Na semana retrasada, nós falamos sobre as superstições. Superstições, quando não há a palavra de Deus, as superstições, elas dominam. Então, nós pregamos no Salmo 115. Na semana passada, nós falamos sobre a palavra de Deus e o nosso dever de conhecer, crer e obedecer às Escrituras. E usamos como base o texto de Mateus, capítulo 28, e também Marcos, capítulo 16. E hoje, meus irmãos, nós vamos estar encerrando esse assunto, do sola Escritura. Nós estaremos, então, encerrando esse assunto e eu escolhi como base para a mensagem de hoje o Salmo de número 119. Nós não vamos fazer a leitura do Salmo todo. É um Salmo bastante grande, é o maior do livro dos Salmos, mas nós estaremos passando aos irmãos alguns temas centrais do Salmo 119. Vamos estar orando, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos, ó Deus, diante de Ti e pedimos a presença do Teu Espírito Santo aqui. Sabemos, ó Pai, que nesse momento em que a Tua palavra vai ser pregada, sabemos, ó Pai, que é preciso que o Teu Espírito Santo haja, porque é o Teu Espírito, ó Pai, que nos convence de toda a verdade. É o Teu Espírito quem converte os corações. É o Teu Espírito que traz a transformação. Então nós clamamos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, age aqui nesse lugar, em nossas vidas, e na vida daqueles que estão acompanhando também online. Ó Deus, nós clamamos o agir do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito. Nós clamamos a Tua graça e a Tua misericórdia nesse sentido. Ó Deus bendito, que o inimigo seja repreendido também agora, em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra, ó Deus, que caiam por terra todos os intentos de Satanás, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, como nós já dissemos, este é o maior salmo do livro dos Salmos, e é um salmo de variados temas, é um salmo de vários temas. A cada 8 versículos inicia-se uma nova estrofe e um novo assunto. Então, praticamente, meus irmãos, a cada 8 versículos nós temos um novo tema, um novo assunto. Neste salmo, o salmista, ele fala acerca da importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Neste salmo, o salmista, ele exalta a palavra de Deus. Ele fala acerca da excelência da palavra de Deus para nossas vidas. E o salmista, em vários versículos, ele declara o seu amor pelas Escrituras Sagradas. Este salmo, meus irmãos, além de ser instrução, também é uma oração. Se os irmãos depois lerem o Salmo 119 em casa, com calma, vão perceber que o salmista, ele está orando a Deus, ele está clamando a Deus. Ele clama a Deus por mais da palavra de Deus. Ele clama a Deus que o Senhor não permita que ele seja afastado das Escrituras Sagradas. Ele clama a Deus para que o Senhor o guarde no caminho das Escrituras. E para o salmista não existe nada mais precioso do que a palavra de Deus. Como nós vimos no Salmo 19, aqui no Salmo 119, o salmista, ele diz que para ele nada há mais precioso do que a palavra. Nem mesmo ouro e bens valem mais do que a palavra. E para o salmista, a maior alegria que uma pessoa pode ter é a alegria de possuir a palavra de Deus. Então, para ele, meus irmãos, e para nós também, as Escrituras são o maior tesouro. O salmista também nos mostra que este mundo, ele está dividido em 2 grupos. Os que amam a Deus, a sua palavra e obedecem os seus mandamentos, e aqueles que aborrecem a Deus, a sua palavra e os seus
mandamentos. Então o mundo está dividido nesses dois grupos, aqueles que amam a palavra e aqueles que aborrecem a palavra. E por vezes, meus irmãos, há uma batalha espiritual pela palavra de Deus. E essa batalha espiritual, às vezes, ela se torna até mesmo campal e física. Então, queridos, todas as vezes que nós vamos à palavra, ou todas as vezes que a palavra vem a nós, ou todas as vezes que nós vamos pregar a palavra, todas as vezes que nós queremos viver a palavra, nós entramos numa batalha espiritual. E apesar de ser um salmo, como eu disse, com muitos temas, ele contém alguns ensinos que se repetem por várias estrofes, que nós chamamos de ensinos principais que se encontram neste salmo. E são estes ensinos principais, esses ensinos que mais se repetem no salmo. São esses ensinos que eu quero destacar nesta noite, meus irmãos. Então, a nossa mensagem, ela seguirá a seguinte ordem: a palavra de Deus para o dia a dia, adotada como estilo de vida. Essa é a primeira coisa que nós veremos, o primeiro ponto. E uma vez que nós adotamos a palavra como estilo de vida, são muitos aqueles que nos procuram afastar dela. Esse será o nosso segundo ponto. Nós precisamos então lutar contra os vários inimigos e nos apegarmos à palavra para nos mantermos espiritualmente vivos. Esse será o nosso terceiro ponto. E por fim, devemos, em toda essa batalha espiritual, nos mantermos firmes na promessa do Senhor. Amém, queridos? Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o salmista nos mostra que a palavra de Deus, ela deve ser palavra para o nosso dia a dia, adotada como estilo de vida. Amém, queridos? Mais uma vez eu vou dizer, a palavra de Deus deve ser para o nosso dia a dia, para o nosso dia a dia, adotada como estilo de vida. Muitas vezes, meus irmãos, a palavra de Deus se perdeu na história. O povo de Deus perdeu as Escrituras, perdeu o contato com as Escrituras, perdeu o amor às Escrituras. E nos dias anteriores à Reforma Protestante, isso havia acontecido. As pessoas estavam vivendo sem a palavra, sem o conhecimento de Deus. E porque as pessoas estavam vivendo sem a palavra, elas estavam vivendo nos mais variados pecados e nem se davam conta. Meus irmãos, isso acontece quando nós perdemos as Escrituras. Uma coisa que os reformadores fizeram foi buscar as Escrituras. A Reforma Protestante foi aquilo que é chamado, aquilo que é dito de volta às Escrituras. E uma vez que o povo se voltou para as Escrituras, Deus começou a abençoar o povo. E as pessoas começaram a mudar o seu estilo de vida. A sociedade toda começou a ser transformada. Porque quando a palavra de Deus chega, o reino de Deus chega e a sociedade ela é transformada. Amém, queridos? É por isso que nós devemos conhecer a palavra, crer na palavra e obedecer a palavra. E é por isso que nós devemos pregar a palavra. Porque a palavra é o poder de Deus para a salvação, ela é o poder de Deus também para a transformação social. E hoje em dia, queridos, pensa-se em muitas coisas. Aliás, hoje em dia pensa-se em muitas coisas e pensa-se na utilidade das coisas. As pessoas não querem algo que não tenha utilidade, mesmo que seja uma coisa de valor. Então, quando alguém oferece-se alguma coisa a alguém, as pessoas hoje em dia pensam em que isso vai me ser útil. E quando não há utilidade, as pessoas não querem aquilo que não será útil. E a grande questão, meus irmãos, é essa: qual a utilidade da palavra de Deus para você? Qual a utilidade da palavra de Deus para nós? Qual a utilidade da palavra de Deus para o seu povo? O apóstolo Paulo diz a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus ela é útil para nós em todos os sentidos da vida. Mas a palavra de Deus ela é útil para nós, especialmente para a salvação. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, sem a palavra de Deus, meus irmãos, o homem ele é vazio. Ele é vazio de Deus, ele é vazio do Espírito. Sem a palavra de Deus, o homem anda segundo o curso deste mundo e não é guiado pelas orientações do Espírito que estão reveladas nas Escrituras Sagradas. Por isso nós precisamos da palavra. E precisamos da palavra para o dia a dia. A palavra deve moldar a nossa vida em todas as áreas. Ou seja, a palavra serve para nos moldar na vida familiar, na vida sentimental, na nossa vida na área do trabalho e em todas as demais esferas. Para tudo a palavra de Deus é útil para nós. Mas veja aí o Salmo 119, os primeiros versículos, veja comigo ali o versículo de número 1, e eu quero que os irmãos reparem em duas palavras, a palavra caminho e a palavra andar. Nos livros de sabedoria, tanto Jó, quanto Salmos, Provérbios, Eclesiastes, a palavra andar e a palavra caminho aparecem diversas vezes. Veja aí o versículo de número 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então repare mais uma vez, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Caminho aí, meus irmãos, é dia a dia. É o dia a dia, é a nossa vida. Bem-aventurados aqueles que são irrepreensíveis na sua vida, em todas as áreas, em todas as esferas da vida. Por quê? Porque andam na lei do Senhor. Veja comigo também o verso de número 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra? De que maneira o jovem vai guardar pura a sua vida? De que maneira o jovem vai manter pura a sua vida em todas as áreas? É observando segundo a palavra de Deus. Veja comigo ali o verso de número 105, meus irmãos, deste salmo. Talvez este seja o versículo mais conhecido deste salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então o salmista, ele mostra aqui como a palavra de Deus é útil para ele, para o seu dia a dia. A palavra é lâmpada para os seus pés, a palavra é luz para os seus caminhos. Meus irmãos, o cristão deve considerar todos os seus caminhos à luz da palavra de Deus. Amém, queridos? Todos os nossos caminhos devemos considerá-los à luz da palavra de Deus. Devemos buscar o bom conselho de Deus na sua palavra. Isso, meus irmãos, para não pecarmos, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas e também para não perdermos a comunhão com o eterno. Muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas erroneamente fazem separação entre a vida religiosa e a vida privada. Muitas pessoas dizem, não, uma coisa é a minha vida privada, outra coisa é a minha vida religiosa, mas quando nós olhamos para as Escrituras, não deve-se fazer essa separação. Isso é um erro. Toda a nossa vida deve ser pautada à luz da palavra de Deus. Devemos ter sempre a palavra de Deus conosco em nosso dia a dia. Meus irmãos, a palavra de Deus deve ocupar lugar central em nossos corações. Lembrando que o coração é o centro das emoções, das decisões e da vontade. A Bíblia deve ser lida diariamente e deve ser aplicada ao nosso dia a dia. Nós devemos ler a Bíblia e, após termos feito a leitura, devemos fazer a seguinte pergunta a nós mesmos. Diante do texto lido, nós devemos perguntar: o que devo fazer agora? O que Deus requer de mim? O que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que
eu viva a partir da leitura feita, meus irmãos. É assim que deve ser. A palavra de Deus deve ser para o cristão bússola, farol, mapa. Amém, queridos? E por todo o salmo, eu li apenas alguns versículos, mas você pode ler todo o salmo depois em casa, faça isso. Por todo o salmo, o salmista vai mostrando que a palavra de Deus deve ser para aquele que crê no Senhor, aplicada para o dia a dia. Basta olharmos para Cristo, meus irmãos. Como Jesus vivia. Ele vivia o tempo todo em comunhão com o Pai. O tempo todo o Senhor Jesus levava a palavra do Senhor consigo. E assim, queridos, também deve ser conosco. Somos cristãos. Em segundo lugar, meus irmãos, uma vez que nós entendemos isso e adotamos a palavra como estilo de vida, o salmista vai nos mostrar que são muitos que procuram nos afastar da palavra do Senhor. São muitos que se levantam para procurar nos afastar da palavra, da comunhão com a palavra. Você já deve ter ouvido alguém dizer: são muitos para chamar a gente para fazer coisas erradas, mas chamar a gente para ir na igreja são poucos. Você já deve ter ouvido uma frase como essa. Essa é uma frase popular que eu escuto com frequência. E esta frase, meus irmãos, embora não seja bíblica, ela contém verdades espirituais. E a verdade, meus irmãos, é esta: são muitos para procurar nos afastar da palavra, e são poucos aqueles para nos trazer para junto dela. O salmista, meus irmãos, fala sobre isso neste salmo, pelo menos em 10 versículos. Pelo menos em 10 versículos. Ele fala da sua luta para permanecer nas Escrituras, da sua luta, e ele fala daqueles que procuram afastá-lo das Escrituras. Veja comigo, por exemplo, alguns desses versículos. Vamos ver ali o versículo de número 51. O salmista, no verso 51, ele diz: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Meus irmãos, o significado aqui é o seguinte, que os soberbos zombam dele continuamente. Por quê? Porque ele procura viver de acordo com a palavra. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Hoje mesmo na escola dominical, tendo terminado a aula, 2 irmãos vieram contar seu testemunho pessoal, dizendo: pastor, esta semana preguei o evangelho e fui zombado, riram de mim. É o que o salmista está dizendo aqui no verso 51. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Quantas vezes os adolescentes, os jovens são zombados por viverem de acordo com a palavra, por viverem de acordo com a lei de Deus, por não se entregarem à prostituição a qual esse mundo tem se entregado. E meus irmãos, então quando nós procuramos viver em santidade, procuramos viver de acordo com a palavra de Deus, muitos são aqueles que zombam de nós. E o salmista, então, ele mostra o seu esforço para permanecer na lei. Veja ali o versículo de número 95, verso de número 95. Os ímpios, verso de número 95, os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. O que ele quer dizer aqui, meus irmãos, aqui, os ímpios, Os ímpios são aqueles que não temem a Deus. Os ímpios são aqueles que praticam a maldade. Os ímpios cercavam. Os ímpios procuravam meios de afastá-lo da palavra de Deus, de fazer com que ele se perdesse, de fazer com que ele não permanecesse na vontade do Senhor. Mas ele diz que, frente aos ímpios, ele se atentava para os testemunhos do Senhor. Veja comigo mais um versículo, o versículo 103.
115, o versículo 115 deste salmo, diz assim: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos de Deus. Você pode ler comigo esse versículo? Versículo de número 115, vamos ler, meus irmãos? Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Então veja, queridos, eu li aqui apenas alguns versículos. O salmista, pelo menos em 10 versículos, ele fala da sua batalha para permanecer nas Escrituras. E ele mostra que muitos são aqueles que procuram afastá-lo da palavra de Deus, mas não puderam, porque ele havia tomado uma firme decisão. E quando o crente se afasta, da palavra, o inimigo toma vantagem, o mundo toma vantagem, os pecados da carne começam a se manifestar, nós perdemos a comunhão com Deus. É por isso que o diabo quer tanto nos afastar da palavra, porque uma vez que o diabo consegue afastar alguém da palavra, meus irmãos, começa a entrar no coração a frieza, a pessoa começa a ter um espírito crítico, a autossuficiência começa a dominar o coração, insatisfação, e muitos deixam de congregar. É por isso, queridos, que o inimigo quer nos afastar da palavra. E o contrário, é a razão pela qual nós devemos permanecer na palavra. Muitos desejam que nos afastemos da palavra. Muitos zombam de nós e querem que tenhamos vergonha da palavra. Nós vemos, queridos, nesse tempo, tem sido citado tanto a ciência, tanta filosofia, e muitos querem que tenhamos vergonha da palavra. Os nossos jovens, nas universidades, muitos são os ataques para que eles tenham vergonha da palavra. Mas veja o que o salmista diz, olhe para o versículo de número 46, veja o que ele diz frente àqueles que querem afastá-lo da palavra e querem fazer com que ele tenha vergonha da palavra. Ele diz no versículo 46, falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. O apóstolo Paulo em Romanos diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E veja o que Deus diz aqui ainda neste salmo. Quando alguns se afastam da palavra, por vezes, Deus os traz novamente à palavra, através de tribulações e de angústias, para que os afastados, sofrendo, percebam que se afastaram e voltem para a palavra. Veja o versículo de número 67, veja o versículo de número 67. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Veja também o verso aí pertinho, o verso de número 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E esse tipo de versículo, meus irmãos, aparece outras vezes mais neste salmo. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, nós vimos que a palavra de Deus deve ser para nós palavra para o dia a dia. Nós devemos conhecer a palavra e aplicá-la ao nosso dia a dia. A palavra de Deus deve moldar o nosso estilo de vida. Amém, queridos? Em segundo lugar, uma vez que nós adotamos a palavra como estilo de vida, o salmista nos mostra que são muitos aqueles que procuram nos afastar da palavra. São muitos aqueles que procuram nos afastar da palavra. Mas, queridos, em nome de Jesus, nós devemos permanecer firmes na palavra. E só conseguiremos permanecer firmes na palavra no poder do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, o salmista vai nos mostrar que devemos e precisamos, devemos nos permanecer firmes na palavra, e precisamos da palavra para nos mantermos vivos espiritualmente. É muito interessante isso.
Porque sem a palavra, queridos, o ser humano ele está morto espiritualmente. Sem a palavra, o ser humano está morto espiritualmente. Nós lutamos contra os inimigos para nos mantermos vivos espiritualmente. Sem a palavra, o cristão, ele morre. É interessante, eu encontro muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus, que têm comunhão com Deus, mas que não conhecem a palavra, o que é uma contradição. Porque a Bíblia diz que aquele que de fato conhece a Deus, conhece a sua palavra. Aquele que de fato conhece a Deus, ama a sua palavra. Aquele que de fato conhece a Deus, vive pela palavra de Deus. Mas aquele que é vazio da palavra também é vazio de Deus. Aquele que está vivo espiritualmente, está cheio da palavra, mas aquele que está vazio da palavra, ele está morto espiritualmente. Porque é pela palavra, meus irmãos, que Deus nos vivifica. E é por isso que Satanás procura nos assaltar. Ele procura roubar a palavra, porque ele sabe que o cristão sem a palavra não é vivo, mas o cristão cheio da palavra é cheio de vida espiritual. Amém, queridos? Veja comigo o verso de número 38. O verso de número 38. Aliás, queridos, o verso de número 25, perdão. O verso de número 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Veja o verso de número 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Veja o verso de número 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Meus irmãos, por pelo menos 11 vezes, o salmista, ele fala a respeito disso. Ele fala que a palavra é fonte de vida, a palavra é fonte de fortalecimento espiritual. Amém, meus irmãos? Então, como pode um cristão não amar a palavra? Como pode um cristão não se alimentar da palavra? É por isso que muitos estão fracos espiritualmente, porque estão sem a palavra. E é por isso que a reforma protestante, meus irmãos, foi um movimento de grande avivamento espiritual, porque foi um movimento, foi um tempo em que a palavra de Deus foi pregada com muita intensidade. As pessoas estavam com fome, com sede, por isso liam a palavra. O povo de Deus, na época da reforma, e até pouco tempo atrás, era conhecido como povo do livro, mas hoje em dia nós temos nos afastado da palavra, e por isso temos nos enfraquecido espiritualmente, e muitos estão mortos, porque estão sem a fonte de vida, que é a palavra de Deus. O Espírito, meus irmãos, ele transmite vida pela palavra. Amém, queridos? Nós olhamos para o ministério de Cristo, e vemos que o ministério de Cristo foi um ministério de pregação, de instrução. Cristo pastoreou no seu tempo pela palavra. E nós precisamos, meus irmãos, da palavra em nossos dias. E sempre precisaremos dela. Então, em primeiro lugar, queridos, o salmista nos mostra que a palavra de Deus deve ser para nós, para o dia a dia, devemos adotá-la como estilo de vida. Em segundo lugar, ele nos mostra que uma vez que adotamos a palavra como estilo de vida, são muitos aqueles que procuram nos afastar dela, mas devemos nos manter firmes. Devemos tomar firme decisão pelas Escrituras. Em terceiro lugar, nós vemos que nós devemos tomar essa firme decisão e nos apegarmos à palavra de Deus para nos mantermos vivos espiritualmente, porque pela palavra o Senhor nos vivifica, pela palavra o Senhor nos fortalece. Amém, queridos? E em quarto e último lugar, precisamos da palavra para nos fortalecermos na promessa do Senhor, na promessa de salvação. Quando nós vamos lendo este Salmo 119, meus irmãos, nós vemos que o salmista, ele nos fala a respeito de uma promessa. Nós temos muitas promessas na palavra de Deus.
Mas o salmista, ele faz destaque a uma promessa. Essa é a principal promessa. É a promessa a qual nós devemos nos apegar. E de forma singular, ele fala dessa promessa em 15 versículos. Então ele fala dessa promessa por todo o Salmo. E eu quero ver com os irmãos, então, alguns desses versículos. Veja comigo ali o verso de número 38. Verso de número 38. Veja o que o salmista diz. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Veja que está no singular. Confirma ao teu servo a tua promessa. A promessa era somente para ele? Não, é para todos aqueles que temem ao Senhor. Veja o verso de número 41. Venha também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Veja o versículo de número 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Veja o verso de número 81. Veja como ele fala a respeito da salvação. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Veja também comigo o verso de número 123. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Veja comigo o verso de número 154. Defende a minha causa, verso 154. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Veja também somente mais um verso, o verso de número 166, onde ele diz, vamos ler juntos o verso de número 166. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Vamos ler mais uma vez? Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Meus irmãos, por que nós nos apegamos tanto à palavra? Por que nós procuramos obedecer os mandamentos de Deus? E o principal dos mandamentos é crer em Jesus, recebê-lo como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Por que fazemos isso? Porque nós temos uma promessa, queridos. Uma grande promessa. Na Bíblia nós temos muitas promessas. E devemos orar todas essas promessas. Mas há uma promessa muito grande, que é a promessa de salvação. Os irmãos repararam quantos versículos, e eu não li todos eles, porque o nosso tempo aqui não permite. Os irmãos repararam quantos versículos o salmista usa para falar a respeito da promessa de salvação. Meus irmãos, vamos nos apegar à palavra, porque nós temos grande promessa. Jesus Cristo já morreu na cruz, Ele já verteu o seu sangue para nos perdoar, para nos remir dos nossos pecados e para nos dar a salvação. Agora nós estamos aguardando a promessa da sua vinda. Nós estamos aguardando o seu retorno, estamos aguardando um novo céu e nova terra, meus irmãos. Nós temos uma grande promessa. São muitos aqueles que procuram nos afastar da palavra. Mas nós temos uma grande promessa. Por isso nos mantemos firmes na palavra. São muitos os assaltos do inimigo, mas nós temos uma grande promessa. E quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós somos vivificados espiritualmente, porque temos esta palavra, esta promessa de salvação e de vida eterna. Amém, queridos? Muitos estão neste mundo sem a palavra, muitos estão neste mundo sem o conhecimento desta promessa de salvação. Muitos não sabem ainda discernir entre a mão direita e a mão esquerda, meus irmãos.
Não sabem que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E nós que temos a palavra, nós recebemos o pão para reparti-lo com aqueles que não têm ainda este pão. Mas como, meus irmãos, nós faremos isso? Se não nos apegarmos à palavra. É por isso que os reformadores, no seu tempo, vendo que as pessoas estavam perdidas, sem direção, sem saber para onde ir, enveredadas em muitas superstições. É por isso que no seu tempo eles disseram, somente a Escritura, sola Escritura. E o brado de sola Escritura fez com que as pessoas se voltassem para a palavra de Deus. A palavra se tornou o centro da vida de muitas pessoas. E houve grande transformação, pessoal e social. Algumas aplicações para nós, queridos irmãos. Qual o valor da palavra de Deus para os cristãos? Esse é o tema da nossa mensagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, a palavra tem valor para nós, para o nosso dia a dia. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Por isso devemos fazer dela nosso estilo de vida. A palavra de Deus tem valor para nós porque por ela o Espírito age no seu povo e nos mantém vivos espiritualmente. Quando estamos fracos, a palavra de Deus nos fortalece. Quando estamos desanimados, a palavra de Deus nos anima. A palavra de Deus, meus irmãos, tem valor para nós, porque por ela nos fortalecemos na promessa do Senhor, na promessa de salvação. E algo que a Bíblia diz que é muito claro, é que Deus é fiel à sua palavra. Por isso a sua palavra não falhará. Eu quero que os irmãos se atentem bem nisso, porque Deus não é fiel àquilo que eu faço, Deus não é fiel às minhas imaginações, às minhas invenções, Deus não é fiel à minha boa vontade. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, Deus vê a intenção do coração. Não, meus irmãos. Deus, ele é fiel somente a uma coisa. Ele é fiel à sua palavra. Aquilo que Deus não disse, ele não tem compromisso. Mas Deus tem compromisso com tudo aquilo que ele disse. E da palavra do Senhor, nós podemos esperar que se cumpra. Porque toda ela se cumprirá. Veja comigo aí o verso de número 89. Salmo 119, o verso 89. O verso 89. O salmista diz, para sempre, Senhor. Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. Amém, queridos? No céu está o trono de Deus. Nós acabamos de cantar que Ele é Senhor do universo. A palavra do Senhor está afirmada no céu. Veja o verso 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Então o salmista diz, meus irmãos, que Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra de geração em geração. Verso de número 91. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque a teu dispor estão todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus, e por isso Ele fará com que toda a sua vontade se cumpra. Agora, queridos, ou você ama a palavra de Deus, ou você aborrece a palavra de Deus. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. E a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que se apegam a ela. O nosso Deus é fiel. São muitas promessas nesse salmo, mas além da de salvação, eu quero destacar uma, que está no verso de número 165. Veja só que maravilha de promessa. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Vamos ler juntos o verso 165 e o verso 166. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor,
na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque temos a palavra em nossas mãos. Mas rogamos a ti, Pai, que ela esteja também em nossos corações. Ó Deus santo e amado, em nome de Jesus, o salmista, ele diz que ama a tua palavra, que nós possamos, Senhor, também amá-la. Que nós possamos, Senhor, ver a tua palavra como o tesouro mais precioso. Que nós possamos amar as Escrituras mais do que ouro e bens. Ó Deus bendito, nós rogamos ao Senhor que não permita que o inimigo nos afaste da tua palavra. Ó Deus amado, em nome de Jesus eu oro pelo povo dessa igreja. Ó Senhor, traz um avivamento pela palavra. Em nome de Jesus, Pai, que os cristãos dessa igreja não se envergonhem da palavra, mas que eles testemunhem dela, para a honra e para a glória do teu nome. E que ainda, Pai, que os inimigos, ainda que os ímpios zombem de nós, que nós tenhamos a palavra como estilo de vida, como regra de fé e prática. Aqueles, ó Pai, que estão fracos, que sejam fortalecidos na tua palavra. Ó Deus bendito, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.